Fala pessoas, tudo bem? Professor Wellington, coach de carreira e vida, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante, que é como proteger a sua emoção. É um tema que envolve mais desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Se você quer saber um pouquinho desse tema, fica comigo e vamos juntos para mais essa viagem do conhecimento. Vamos lá! Vou iniciar esse tema contando uma história um pouquinho triste, né? Nessas últimas semanas, para ser preciso, tive dentro da minha área de atuação, que é também como professor, tive aí a infelicidade de perder um aluno, né? Na faixa etária dos seus 20 e poucos anos. E esse aluno, ele entrou justamente dentro desse contexto que eu vou falar para vocês, que é proteger a emoção, porque isso é tão importante para a nossa vida pessoal e profissional. Infelizmente, esse aluno ele entrou dentro de um contexto de depressão, que eu e você podemos entrar. A gente sabe muito bem que a depressão é um processo aí que não é simplesmente emocional, é também uma doença e que precisa de cuidados, muitas vezes cuidados psicológicos, precisa de cuidados de medicação. Enfim, ele entrou num processo de depressão. Mas antes de entrar no processo de depressão, era um aluno extremamente feliz, como tantos amigos que nós temos por aí, né? Uma pessoa extremamente extrovertida, comunicativa, uma pessoa do bem, extremamente do bem, mas que em algum momento a depressão, esse sentimento emocional terrível, conseguiu escravizar ele ao ponto, infelizmente, de eu receber a notícia quando eu estava indo, né, para o processo meu de lecionar, ao ponto dele retirar a sua própria vida. Isso mesmo. Para você ter uma ideia, um jovem de 20 e poucos anos, dentro do seu quarto, retirou a sua vida, se enforcou. E lógico, né, fiquei como um professor, como também amigo, né, eles já tinham se formado, já como um colega, a gente tinha até corrido uma prática esportiva que a gente chama aqui na nossa região, que é a Tribuna Juntos. Fiquei extremamente chocado com aquilo. Mas, no mesmo tempo, eu chocado, os amigos, a escola, enfim, todos os colegas também de profissão, todos ficando chocados pelo dado que a gente conhecia a pessoa, né? Pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, uma pessoa do bem, mas de repente foi acometida justamente por essa questão desse sentimento chamado a depressão, por essa doença, corrigindo, chamada depressão. E por que eu estou trazendo, né, esse histórico aqui desse jovem que retirou recentemente a sua vida? Para dizer que esse tema é essencial para nossas vidas pessoais e profissionais. Porque eu e você, nós precisamos se atentar que é necessário em todas as áreas da nossa vida a gente proteger a nossa emoção. E eu vou dar aqui para vocês 3 dicas. Sim, para você aqui que está comigo na TV Polo, você que está aí no YouTube, 3 dicas para você proteger a sua emoção e evitar chegar a uma situação como essa. Porque o autor de um best-seller e psiquiatra Augusto Cury, ele diz, o deprimido ou a pessoa que se entrega a uma dor maior, ela não quer tirar a vida quando ela se suicida, ela quer tirar a dor. A dor é tão grande que ela acha que a única forma de substituir a dor é retirando o que? O bem maior, que é a vida. Eu sei que é meio irracional a gente fazer uma análise superficial, mas de forma mais profunda tem todo o sentido isso. A pessoa que muitas vezes comete suicídio, muitas vezes atenta à sua própria vida, dentro de um aspecto de análise psicológica, se realmente for comprovado que é por um motivo depressivo ou por um motivo maior, né, de um dado emocional, ela está querendo tirar o quê? Ela está querendo tirar a dor, não a vida. Porque se ela tivesse, né, com a ausência dessa dor, com a ausência desses sentimentos ruins, tenha certeza, essa pessoa não estaria nesse exato momento como esse jovem, tirado a sua vida ou atentado à sua vida. O que fazer diante desse histórico, né? Os psicólogos e psiquiatras, como Augusto Cury e tantos outros do ramo que protegem a emoção das pessoas, que ajudam as pessoas a proteger as suas emoções, ele diz que nós devemos praticar essas 3 ferramentas que eu vou citar para você agora. Presta atenção. A ferramenta se chama DCD. O que é o DCD? São siglas para dizer, muitas vezes, duvidar, criticar e determinar.
O DCD significa isso: duvidar, criticar e determinar. Como que isso você faz na prática para poder ir de encontro ao nosso tema, para proteger a nossa emoção? Veio o sentimento de tristeza. Veio o sentimento de tristeza. O que você tem que fazer naquele exato momento? Você tem que duvidar desse pensamento de tristeza e dizer: essa tristeza é um momento que eu estou passando, mas isso vai acabar. Essa tristeza é por causa desta situação. Eu sou humano, faz parte de sentir tristeza, seja por uma perda, seja por uma realidade de relacionamento, seja por uma realidade financeira, seja por uma realidade de um conflito com um colega que você gostava, né, ou um término de um relacionamento. A tristeza naquele primeiro momento é normal, então você tem que duvidar da tristeza profunda. A tristeza, você achar que a tristeza jamais vai ter fim. Você vai duvidar, ou seja, essa tristeza que eu estou sentindo, ela vai acabar. Quando vem aquela sensação que essa tristeza não vai acabar, que esse sentimento vai ser sem fim, que esse sentimento vai se perpetuar, naquele momento você tem que praticar a primeira ferramenta, que é duvidar desse sentimento. Seja um sentimento de tristeza, seja de um pensamento negativo, seja de um sentimento depressivo, seja de um sentimento, de derrota, enfim, qualquer sentimento que afeta a sua emoção, você tem que duvidar e dizer: esse sentimento é um momento que eu estou vivendo, mas não é a minha vida. Esse sentimento representa esse exato momento, mas não representa a minha história. Então, duvidar. E na hora que você duvida, automaticamente você é levado para a segunda ferramenta, que é criticar. Criticar em que sentido? Na hora que você critica, você diz: esse pensamento não sou eu. Esse pensamento negativo não sou eu, essa tristeza não sou eu, essa depressão não me pertence, e se prolongar, eu vou de alguma forma buscar ajuda, eu vou buscar medicação, vou buscar auxílio de pessoas amigas e profissionais. Criticar é justamente isso, Na hora que você duvida e você vai criticar: esse pensamento não me pertence, esse pensamento não sou eu, é apenas uma fase da minha vida, é um momento da minha vida, é um momento que eu estou vivendo agora. E aí você já está o quê? Criticando o pensamento, você não está dando liberdade para que esse pensamento se instale. E você sabe muito bem que o nosso cérebro, já diz lá Henry Ford, Nosso cérebro não sabe separar do que é imaginário e do que é real. Se você deixar aquele pensamento, não duvidar, não criticar aquele pensamento ruim, aquilo para o teu cérebro é como se pertencesse a você. E aí você vai ter que começar a ter sensações físicas, você vai ter tristezas profundas, vai ter aquelas sensações psicossomáticas que a gente sabe, O teu organismo, a tua imunidade vai baixar, você vai ficar doente com maior facilidade, vai afetar toda a tua parte emocional, toda a parte do teu equilíbrio físico, mental, vai afetar tudo, porque a tua mente vai absorver aquela situação negativa, aquela situação depressiva, aquela tristeza, aquela situação referente ao fim de um relacionamento, aquela situação referente ao desemprego, aquela situação referente que você está vivendo, que está afetando a sua emoção. Ele vai entender que aquilo não é simplesmente um momento, ele vai entender que aquilo é real, que aquilo está acontecendo e aquilo faz parte da sua vida. Então ele vai assumir como uma estrutura da sua vida, como uma estrutura do seu corpo, como uma estrutura do seu organismo, e automaticamente vem todas as outras consequências. A terceira fase, que a gente chama, que os psicólogos recomendam, e psiquiatras como Augusto Cury recomenda, é o quê? É justamente determinar. Então, se você tem que duvidar daquele pensamento negativo, depressivo, angustiante, e você tem que determinar, você tem que criticar, dizendo: isso não me pertence, agora você tem que determinar. Determinar o quê? Aí o pulo do gato. Você tem que determinar o quê? Um pensamento positivo, dizer: esse momento eu estou triste, mas essa fase da minha vida vai passar. A partir amanhã mesmo, vou levantar a cabeça, vou sacudir a poeira e vou tocar a minha vida. Esse momento de desemprego estou vivendo sim, mas vou dar a volta por cima, vou correr atrás, vou entrar em contato com as pessoas, vou entregar currículo, vou superar este momento. Isso é o que? Determinar ações. Determinar ações de mudança, determinar ações de estrutura. Se esse jovem
que infelizmente perdeu a sua vida tão cedo, tivesse praticado na essência ou tivesse entrado em contato com essa ferramenta e colocado ela em prática, exercitado essa ferramenta, eu tenho certeza que ele não teria tirado a sua vida, porque conhecia aquele jovem. Era um jovem do bem, um jovem cheio de vida, um jovem entusiasmado, um jovem com a vida toda pela frente, como tantos jovens que a gente conhece. Então, tá aí a dica: duvidar, muitas vezes, criticar e determinar, praticar o DCD em todas as situações. E para concluir essa dica para proteger a nossa emoção, que são essas 3 ferramentas, eu quero dizer para você que toda e qualquer ferramenta, ela só consegue se tornar parte da nossa vida, da nossa história, quando a gente exercita. Por exemplo, eu pratico atividade física, moderada lá, e como tantas outras pessoas que praticam, sabem muito bem, para que a atividade física caia na rotina, você tem que fazer o quê? Se exercitar continuamente. Você não pode ir só na segunda. Você tem que ir também na terça, na quarta, na quinta. Você tem que ir. Nem que seja 3 vezes por semana, você tem que ir para que aquela parte da atividade física se torne um hábito, se torne uma necessidade do seu organismo. As técnicas para proteger a nossa emoção, que é a que a gente chama de DCD, que é duvidar, criticar e determinar, ela só vai proteger a nossa emoção se a gente exercitar. Veio o pensamento, duvida. Veio a situação negativa querendo tomar conta de você, do teu entusiasmo, duvida. Critica e determina ser uma pessoa melhor. Porque você é uma pessoa melhor e a sua emoção merece ser protegida. Ok? Se fez sentido, você que está em casa, continua nos acompanhando aqui na TV Polo, canal 11 da NET. E você que me acompanha no YouTube também, deixa seu like, se inscreve no canal e te aguardo na próxima viagem do conhecimento.